Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver matemática básica, geometria plana, combinatória e probabilidades. São 5 questões da prova de medicina da Mackenzie 2022. Roda a vinheta e vamos para as questões. A questão número 71 diz assim: o gráfico indica dados sobre o percentual de casos de malária de janeiro a junho de 2020, de acordo com a área de infecção na região amazônica. Opa, desculpa interromper, mas deixa o like aí, ajuda muito a manter o canal produzindo. Valeu! Tá bom, vamos lá. De acordo com esses dados, nas áreas rurais e indígenas, o total de casos registrados foi de. Então vamos lá. Nas áreas rurais e indígenas, então vamos ver onde é que ele está indicando isso pra gente. Área indígena, 26,70%, e a área rural, 52,20%. Bom, primeira coisa, a gente vai calcular o total em percentual, e a gente sabe que o total de casos é 151 mil casos. Então, olha lá, você tem 52,20% mais esses 26,70%, o que vai dar um percentual total aqui de 78,9%. Confere? Bom, 78,9% de um total de casos de 151 mil. E eu quero saber qual é a população nessas duas áreas aqui. Então a gente pode calcular da seguinte forma: 78,9%, você já sabe que dividir por 100 é a mesma coisa que colocar esse símbolo de porcento do lado do número, né? Então 78,9 dividido por 100, 78,9% de um total de casos que é 151 mil. Bom, a conta que a gente tem que fazer então, corta 0, 0 aqui com 0 e 0 lá, você vai ter 78,9 vezes 1.510. E aí a gente já vai ter o total de pessoas nessas duas áreas, tá? Bom, fazendo a conta então rapidinho aqui, vai ficar 78,9 vezes 1.510. Multiplicando então, 9 0 dá 0. 9 vezes 1 a gente já vai colocar aqui do lado e depois a gente tem que começar na terceira casa, tá? 9 vezes 1 dá 9, 8, 7. Aqui 9 vezes 5 vai dar 45, vai 4. 8 vezes 5, 40, mais 4, 44, vai 4. 7, 5, 35 e 4, 39. 9 vezes 1 dá 9, 8 e 7, né? Então, se tudo estiver correto, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 9, 8 e 5, 13, vai 1, 10, 21, vai 2, 9 e 8 dá 17, 2 dá 19, vai 1, 7, 3, 10 e 1, 11. Lembrando que a gente tem uma casa decimal, portanto, 119, 139. Essa é a resposta que está na letra B, tá bom? Então, basicamente, a gente somou os percentuais e calculou quanto era 78,9% de 151 mil. Essa é uma questão tranquila de matemática básica, embora tenha uma continha a ser feita aí. Mas você poderia, talvez, estimar um pouco mais rápido esse resultado, embora essa conta não seja tão complicada de fazer também, tá bom? Vamos para a próxima, então. Essa questão 72 diz assim: o prédio do Hospital Evangélico Mackenzie tem a forma aproximada de um prisma reto regular vazado de forma pentagonal. Ele quer te assustar de toda forma. Considerando o prédio como um prisma reto pentagonal regular de aresta da base igual a 40 metros, tudo que ele escreveu aqui, o que interessa é que ele é pentagonal e é um prisma regular. Portanto, o pentágono é um pentágono regular. Ele quer saber, não é um problema de espacial, ele quer saber a área do terreno, portanto, a área do pentágono. E isso assustou muitos candidatos. Por quê? A gente estuda muito para polígonos regulares, a gente estuda o triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Você vai ver que o fato dele ter pedido um pentágono envolve a gente usar um pouquinho de trigonometria aqui também. Mas não é nada do outro mundo, tá? Eu vou te mostrar como é que você vai pensar nesse caso quando cai um pentágono regular. Ele tem que te dar alguma outra informação, né? Ou ele tem que partir para esse tipo de solução, onde vai aparecer um ângulo de 36, um ângulo de 72, a gente vai ver como resolver. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar esse pentágono. Então desenha um pentágono, né, o mais regular possível que der, e aí você vai tentar, como é que você vai achar a área deste pentágono? Olha, a área dele, se ele tem um lado, né, a aresta da base, então esse lado aqui, ó, mede 40 metros, certo? Todos os lados dele são iguais, obrigatoriamente, para ele ser um pentágono regular. Então a gente vai tentar achar a área dele de alguma forma.
E a forma mais interessante da gente pensar nesse tipo de problema é você dividir qualquer que seja o polígono em triângulos. Lembra que a gente faz isso muito com o hexágono regular, né? Divide ele em triângulos. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Divide em 5 triângulos. E quando você divide essa figura em 5 triângulos aqui, bem no meio você vai ter o centro desse pentágono regular. Os 5 triângulos são exatamente iguais. Esse triângulo, esse tem a mesma área. Portanto, se eu quiser calcular a área do pentágono, basta achar a área deste triângulo que eu marquei em amarelo e multiplicar por 5, certo? Então, a gente tem que achar de alguma forma a área deste triângulo amarelo, que tem lado 40, mas ele não é um triângulo equilátero, né? Ele é um triângulo, se fosse um hexágono regular, seria um triângulo equilátero. Ele é um triângulo isósceles, obrigatoriamente isósceles, com certeza, porque isso aqui é o raio do pentágono, isso aqui também vai ser o raio do pentágono. Mas no pentágono, a gente não sabe quanto mede esse ângulo aqui. Ou será que sabe? Sabe sim. Ora, quando você tem qualquer figura com 5 lados, não precisa ser um pentágono regular. Se você pegar um pentágono qualquer, não precisa ser um pentágono regular, você pode sempre dividir esta figura que tem 5 lados em quantos triângulos? Você pode dividir em 3 triângulos. 1, 2, 3. E a soma dos ângulos internos, todos desses triângulos aqui, é igual a 180 graus vezes 3, porque cada triângulo tem 180 graus, certo? Então a soma dos ângulos internos de um pentágono é de 180 vezes 3, vai dar 540 graus. Isso me autoriza a dizer que cada ângulo interno do pentágono vai valer 1/5 dessa soma, que é a soma dos 5 ângulos internos do pentágono. Já vou marcar na figura, tá? Cada ângulo interno vai ser 1/5 desse total, 540 dividido por 5. Portanto, cada ângulo interno vai ter 108 graus. Agora eu vou te mostrar uma coisa aqui na figura, olhando mais de perto. Lembra do 108 de cabeça, tá? Porque eu vou aproximar aqui, ó. Quando você olhar bem de perto esse pentágono aqui, ó, você pode pensar o seguinte: se cada ângulo, vamos pegar esse ângulo aqui de cima que não vai atrapalhar a gente. Se cada ângulo aqui tem 108 graus, então cada pedacinho desse vai ficar com metade de 108. Então aqui eu vou ter 54 e aqui eu vou ter 54 graus também. Olha só o que eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar um ângulo de 54 graus. Por quê? Porque esse outro ângulo que está aqui também é igual a ele, também vai ser 54 graus, e o total vai ser 108, que é a medida de cada ângulo interno do pentágono regular, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar aqui a altura, porque a gente quer calcular a área desse triângulo, né? Então eu vou calcular esta altura aqui, e vou fazer base vezes altura sobre 2. Depois eu multiplico por 5, porque são 5 triângulos, como esse amarelo, tá? Bom, a base dele eu já tenho, eu preciso calcular essa altura de alguma forma. Agora, é o seguinte, se você olhar para as afirmativas, você não vai ver nenhum ângulo de 54 graus. Então é melhor que você já ache algum ângulo que tenha a ver com esse 36 ou com esse 72 que aparece ali. E existe um ângulo de 36 que você pode usar que vai ajudar bastante a gente a calcular essa altura aqui, ó. Se eu olhar um pouquinho mais de perto de novo e a gente notar que este triângulo retângulo já tem 54, ele já tem um ângulo de 90 graus aqui, e 54 mais 90 mais este ângulo aqui, ó, tem que dar 180, certo? Agora, se esse aqui é 90, então a soma desses outros dois tem que ser 90. 54 mais quanto que dá 90? 36 graus. Então vamos usar este triângulo aqui, ó, mas vamos usar o ângulo de 36, porque esse ângulo de 36 aparece nas afirmativas. Entende isso? Bom, ele está citando ali funções trigonométricas com esse 60. Né? Nas afirmativas lá, a gente tem tangente, seno e cosseno, né, de 36. Agora vamos ver o que a gente sabe e o que a gente precisa saber deste triângulo. O que ficaria mais fácil, qual função seria mais fácil usar nesse caso? Bom, eu sei que tudo isso aqui é 40. Porém, como esse triângulo é um triângulo isósceles, e a altura dele vai dividir a base em 2 pedaços iguais. Então eu posso afirmar que desses 40, até aqui, ó, eu tenho 20, e daqui para cá eu tenho outros 20. Portanto, 20 mais 20 vai dar o 40 no total, e a altura dividiu a base em 2 pedaços iguais de 20 e 20, tá? Agora, como é que eu relaciono este 20 aqui e este valor de H, porque eu quero achar o H e eu sei o 20, eu não sei essa medida do raio do pentágono, com este ângulo aqui de 36 graus. Aí a gente vai lembrar um pouquinho de trigonometria. Para o ângulo de 36, este
é o cateto nesse triângulo retângulo da esquerda, tá? Esse é o cateto oposto e este daqui vai ser o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente a gente relaciona usando tangente, né? Então eu posso dizer que a tangente de 36 graus vai ser cateto oposto, que é 20, dividido pelo cateto adjacente, que é h. Lembrando que tangente de um ângulo qualquer vai ser sempre cateto oposto sobre cateto adjacente, quando você tem um triângulo retângulo, né? Então, para aquele ângulo ali, alfa, que é de 36 graus, cateto oposto é 20, cateto adjacente é h. Então, 20 dividido por h vai ser a tangente de 36 graus. Certo, gente? Bom, fazendo isso, a gente já vai conseguir resolver o problema depois achando a área e multiplicando por 5, tá? Então, vamos lá. O que eu posso dizer desse valor de h aqui? h vezes a tangente de 36 graus é igual a 20. Ou que h é igual a 20 dividido pela tangente de 36 graus. Bom, estamos muito perto da resposta. Mas, para a gente calcular a área do triângulo, só do triângulo amarelo, a gente vai fazer base vezes altura dividido por 2. Eu vou fazer uma separaçãozinha aqui, ó. Eu vou pegar essa base sobre 2 aqui, ó, e vou fazer base sobre 2 vezes altura. Por quê? Porque a altura tem uma fração nela, né? Então, em vez de ficar colocando fração em cima de fração, eu já vou separar o b sobre 2 aqui, ó, e vou multiplicar por esta fração que vai ser a altura. Então, olha só como é que vai ficar a área do triângulo, isso facilita nossas contas. Base, a base do triângulo é 40. A base, agora a gente está pensando na área do triângulo amarelo, tá? Então, a base dele é 40. 40 sobre 2 vezes a medida da altura, que é 20 sobre tangente de 36 graus. Bom, posso dizer que esse 20 com esse 2 corta, fica 10, e 40 vezes 10 vai dar 400 sobre tangente de 36. Pessoal, isso daqui, ó, é a área de um triângulo. Para poder achar a área dos 5 triângulos, basta multiplicar isso aqui por 5. Você já deve estar enxergando a resposta lá, né? Então, eu vou só apagar essa partezinha aqui. E vou apagar também essa parte, para a gente poder calcular agora quanto é que vale a área do pentágono regular, o pentágono inteiro, né? Então a área do pentágono vai ser 5 vezes a área do triângulo amarelo, tá? 5 vezes 400 sobre tangente de 36 graus. Então a área do pentágono vai ser 5 vezes 400, vai dar 2.000. 2.000 dividido por tangente de 36 graus. E essa é a resposta que a gente tem. 2.000 dividido por tangente de 36 está aqui na letra D. Na letra D a gente tem a resposta correta, tá bom? Então, quando aparecer área de pentágono regular, você vai dividir ele em triângulos e vai ter que usar um pouquinho de trigonometria aqui também, né? No caso, trigonometria no triângulo retângulo que a gente usou, a gente só escolheu esse ângulo de 36 aqui porque é muito mais simples, né? Do que ficar tentando depois mexer com aquele 54, com fórmulas de trigonometria, alguma coisa assim. Então, área do triângulo amarelo vezes 5 deu a área do pentágono, tá bom? Vamos para o próximo então. Então agora, a questão número 73 diz assim: a corrente de água de um rio de 15 km de extensão tem velocidade constante de 2 km por hora. Um canoísta remando a uma velocidade constante v em km por hora leva 3 horas para subir esse rio e retornar ao ponto inicial de partida. Isso parece mais um problema de física, né? É possível demonstrar que nessas condições v satisfaz a equação 15 sobre v menos 2, 15 sobre v menos 2, mais 15 sobre v mais 2, porque a velocidade subtrai quando ele está contra o rio e a velocidade soma quando ele está a favor. Mas isso é física, não vou ficar explicando isso aqui, né? Então, é igual a 3. Ele deu, como a prova de matemática, não é de física, né? Ele deu a equação que você pode usar para resolver o problema. Desta forma, v será um número pertencente ao intervalo real e ele não quis te dar a resposta. Por que ele não quis te dar a resposta do v? Porque se você substituísse o v aqui, ó, e aqui, você poderia verificar cada uma das afirmativas. Então ele te deu um intervalo, tá? Ele te deu um mínimo e um máximo para essa velocidade aí, onde fica, né? Qual dos intervalos é que você pode achar a velocidade que você pode encontrar aqui resolvendo essa equação. Então a gente vai resolver a equação e a gente vai ver em que intervalo a nossa solução vai cair. Qual desses intervalos aqui, tá? Ele evitou que você substituísse o valor de v e achasse diretamente a afirmativa. Então vamos lá. Para você resolver uma equação como essa,
quando você tem duas frações com denominador diferente, você tem que tirar o mínimo, né? E nesse caso, o mínimo, quando você não tem números aqui embaixo, quando tem letras aqui embaixo, o mínimo vai ser o produto das duas, né? Vai ser v menos 2 multiplicado por v mais 2. Então você multiplica os dois, divide pelo primeiro, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vai ficar v menos 2, v mais 2, dividido por v menos 2, vai ficar v mais 2 vezes 15, 15, v mais 2. Mais v menos 2, v mais 2 dividido por v mais 2 vai ficar v menos 2 vezes 15, 15, v menos 2. Aqui vamos deixar junto, igual a 3. Se eu quiser, eu posso tirar o mínimo dos dois lados já, mas é a mesma coisa que eu pegar essa parte de baixo depois e passar multiplicando, tá? Então vai ficar 15v mais 15 vezes 2. Vai ficar 15v mais 15 vezes 2 é 30. Mais 15 vezes v e 15 vezes menos 2. 15v menos 30. Isso tem que ser igual a 3 vezes tudo isso. 3, eu vou passar então o denominador multiplicando. 3 vezes v menos 2, v mais 2. Aqui você pode cortar o mais 30 com menos 30, vai ficar 30v é igual a 3 que multiplica. Lembra desse produto notável? A mais b vezes a menos b, que dá o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo? Se não lembrar, faça a distributiva. V vezes v é v ao quadrado. V vezes 2 vai ficar 2v. E v, menos 2 vezes v dá menos 2v. E menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então você vai cortar isso aqui, vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso é equivalente àquele a mais b, que multiplica a menos b, né? Produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sempre que você tiver isso, você pode fazer a distributiva, você vai chegar nisso aqui, tá bom? Então vamos lá. Ficou 30v igual a 3 que multiplica tudo isso, ó, v ao quadrado menos 4. Aqui eu já prefiro cortar o 30 com 3, já que eles estão multiplicando dos dois lados, né? Então, dividido por 3 dos dois lados, aqui fica 10 e aqui fica 1. O que resta, então, para a gente vai ser 10 vezes v igual 1 vezes tudo isso é v ao quadrado menos 4. Bom, joga tudo para a esquerda, fica menos v ao quadrado mais 10v, já percebeu que vai dar uma equação de segundo grau, né? Mais 4 igual a 0. Multiplica por menos 1, v ao quadrado menos 10v menos 4 é igual a 0. E agora a gente vai resolver usando Bhaskara, né? Já que não tem números fáceis que você possa pensar que somados deem 10 e multiplicados deem menos 4. Né? Então vamos fazer por Bhaskara mesmo. V igual, e não vai dar raízes inteiras. V igual menos b, que é menos menos 10, vai ficar 10, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é menos 10 ao quadrado, é 100, menos 4 vezes 1 vezes menos 4, vai ficar menos com menos, fica mais, e 4 vezes 4 é 16. Tudo isso dividido por 2a, que é 2, 2 vezes 1. Bom, v vai ser 10, mais ou menos, raiz quadrada de 116 dividido por 2. E aqui, infelizmente, mesmo 100 e o 16 sendo quadrados perfeitos, 116 não tem raiz quadrada exata. Tá? Só se fosse multiplicando lá dentro da raiz, somando não adianta. Tem gente que tira a raiz aqui do 100, tira a raiz do 16 e acha que tá certo. É só quando é vezes aqui, tá? Com mais não dá. Bom, 116, o máximo que a gente pode fazer para simplificar um pouquinho é fatorar, né? Por 2 vai dar 58, por 2 dá 29, por 29, que já é primo, deu 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer 10, mais ou menos, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 29. Esse 2 ao quadrado sai da raiz e vira 2. Raiz quadrada de 29, já que o 29 está sozinho, não consegue sair da raiz. Tudo isso dividido por 2. Bom, eu vou simplificar um pouquinho mais ainda aqui, ó. Vendo que o 10 e o 2 são divisíveis por 2, eu posso fazer 2 que multiplica. 10 por 2 dá 5, mais ou menos. 2 raiz de 29 por 2 dá raiz de 29. Dividido por 2, porque aí eu posso simplificar e a gente vai ter uma expressão bem mais simples, que é v igual a 5, mais ou menos, raiz de 29. Bom, não é tão simples assim, né? Mas se você quiser já eliminar o mais ou o menos, você já pode pensar da seguinte forma. Raiz de 29, peraí, raiz de 25 é 5. Então se aqui fosse 25, 5 menos raiz de 25 seria 5 menos 5, daria 0. A velocidade dele não pode ser negativa, certo?
Então, você vai ter uma velocidade que tem que ser mais alguma coisa, e esse 5 menos raiz de 29, como raiz de 29 vai dar 5, alguma coisa, 5 menos um número maior do que 5 vai dar negativo. Portanto, eu poderia fazer assim, ó, V igual a 5 mais raiz de 29, ou V igual a 5 menos raiz de 29. Mas esse a gente elimina porque é menor do que zero. Então a gente ficou só com V igual a 5 mais raiz de 29. E agora, em qual intervalo cai essa velocidade V? Bom, a gente vai ter que estimar quanto vale aproximadamente a raiz quadrada de 29. A gente já sabe que raiz de 25 é 5, né? Raiz de 36, que é o próximo, vai dar 6, próximo quadrado perfeito. Então, com certeza, a raiz de 29 vai ser um número entre 5 e 6, certo? É 5, raiz de 29 vai ser 5, alguma coisinha. Mas eu não sei que coisinha que é essa. Será que a gente já consegue matar as afirmativas? Ora, a velocidade, então, vai ser 5 mais 5, alguma coisinha, que eu não sei quanto é que vale. Ora, isso aqui vai dar, com certeza, 10, alguma coisinha, certo? Mas esse 10, alguma coisinha ainda não resolve pra gente. Por quê? Porque eu tenho entre 10,3 e 10,5, 10,3 e 10,5. Entre 10,5 e 10,7. Essa aqui com certeza não é, porque é 10, alguma coisa que vai dar, né? Entre 10 e 10,3 também pode ser. Entre 9,7 e 10 com certeza não é. Então, a gente ainda precisa saber se essa raiz de 29 é 5,3 alguma coisa, 5,4, 5,5. Mais próximo de qual valor é esse 5, alguma coisa para poder chegar justamente na resposta, numa dessas três aqui. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, deixa eu apagar esta parte aqui. Apagando esta parte, a gente vai começar a tentar chegar num valor melhor para essa raiz, tá? Um valor mais aproximado, 5, quanto que a gente tem como raiz quadrada de 29. Então vamos pensar o seguinte, ó, se fosse 5,5 ao quadrado, né? Raiz quadrada de 5,5, ou raiz quadrada de um número que dê 5,5, seria que número aqui? Será que é maior ou é menor do que 29? Por que eu estou pegando 5,5? Porque é bem o meio entre o 5 e o 6. Aí eu já sei se eu tenho que baixar ou se eu tenho que subir, tá? Então vamos lá. 5,5 vezes ele mesmo. A gente vai ter que fazer algumas continhas desse tipo aí para decidir, né? 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 5, 25 e 2, 27. 5 vezes 5, 25, 5 vezes 5, 25, 27, mesma coisa, vai ficar 5, 2, 0, 3. Opa, 30,25 é muito. Ó, duas casas decimais, né? É muito, eu quero 29, eu não quero 30. Então eu sei que é menos do que 5,5. Opa, menos do que 5,5, como eu vou fazer 5 mais, não chega a ser 5,5 aqui, não vai dar 10,5, certo? Então com certeza não é isso aqui, ó. 10,5 e 10,7. Não, não pode ser essa afirmativa aqui, ó. Essa daqui tá errada, tá? Só vou deixar aqui para você ver o que eu risquei. Então, vai ter que ser menor do que 5,5. Mas será que ele fica entre 3 e 5 ou entre 0 e 3 aqui, essa segunda casinha decimal? Bom, vamos fazer o 3 para a gente ter uma ideia? Olha só, 5,3 vezes 5,3. Por que eu escolhi o 3? Porque ele é o ponto aqui que está dividindo essas duas afirmativas, né? 10,3 e 10,3 aqui. Então vamos lá. 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 3 dá 15. 3 vezes 5 dá 15. 5 vezes 5, 25 e 1, 26. Então aqui dá 9, aqui dá 0. Aqui vai 1, então é 6 e 2, 8. E aqui vai dar 2. Opa, legal, 5,3 é 28,09. Se eu estou tirando a raiz quadrada de 29, é mais do que 5,3, concorda? Porque 5,3 ao quadrado dá 28 e uns quebradinhos. Eu quero mais, eu quero 29. Então, com certeza, é 5,3 ou maior do que 5,3. 5,3 não pode, né? Tem que ser 5,3 alguma coisa. Pode ser até um 5,4 aí, mas não chega a isso, tá? Então, olha lá. Com certeza é 5,3 alguma coisinha, a velocidade vai ser 10,5 mais 5,3 alguma coisinha, 10,3 alguma coisa. 10,3 alguma coisa é maior do que 10,3, concorda? Então, ele não pode estar entre 10 e 10,3, com certeza não é essa. Ele está entre 10,3 e 10,5, sim. 10,35, 10,32, 10,34, 10,30 e alguma coisa é maior do que 10,3 e é menor do que 10,5, certo? Portanto, letra A. Você viu como um problema de matemática básica, que é resolver uma equação aqui com uma variável, né?
resolver essa equação, que daí chegou numa equação de segundo grau, a gente resolveu a equação de segundo grau, até ali, tranquilo, quer dizer, mais ou menos, né? Mas até aqui vai de boa. Agora, quando a gente tem que ficar estimando o valor da raiz para poder achar qual é a afirmativa dele, isso deu um trabalhão pra gente, né? Bom, vamos lá. É o que a gente tem. Vamos para a questão 74, penúltima de hoje. Nessa 74 ele diz, uma senha deve ser composta por 4 caracteres. Então tem 4 casinhas para colocar caracteres, sendo 2 deles letras e outros 2 dígitos numéricos. Então 2 letras e 2 números, tá? Então 2 letras e 2 números. Com relação às letras, podem-se usar as 26 letras do nosso alfabeto. Não precisamos nem contar quantas são, ele já disse, são 26. Sendo que uma deve ser maiúscula e a outra minúscula. Opa, uma maiúscula e outra minúscula. Ele não falou da ordem, cuidado, hein? Porque isso aqui é uma senha. Se você trocar a ordem, se você colocar, por exemplo, um L maiúsculo e um J minúsculo, ou se você colocar um J minúsculo e um L maiúsculo, essas senhas são diferentes, né? Então a gente vai ter que tomar cuidado aí para considerar essa ordem. Bom, podendo haver repetição de letras. Opa, então outra coisa que eu quero mostrar para você, L maiúsculo e L minúsculo também é diferente de L minúsculo e L maiúsculo, que ele falou que pode haver repetição. Então, quando ele fala de uma maiúscula e a outra minúscula, e ele não falou que a primeira tem que ser maiúscula e a segunda tem que ser minúscula, percebe que pode ser nas duas ordens, né? Primeira maiúscula, depois a minúscula, ou primeira minúscula, depois a maiúscula. Vamos escrever essas duas aqui, ó. Então vamos dizer letrona e letrinha, ou letrinha e letrona. Então, maiúscula e minúscula ou minúscula e maiúscula. Isso só pensando nas letras, tá? Nos caracteres numéricos, pode-se usar os 10 algarismos, então de 0 a 9, porém sem repetição. Opa, agora não pode repetir, tá? Então agora, uma vez que eu usei o número, eu tenho que baixar a quantidade de possibilidades para a próxima casa. Então aqui eu vou ter algarismo e algarismo aqui, ó. Vamos chamar de algarismo, tá? Número e número. Algarismo e algarismo. Essas são as duas possibilidades que a gente tem. Começando com uma letra maiúscula, depois uma letra minúscula, um algarismo e outro. Lembrando que esses dois têm que ser diferentes. E esses dois aqui também têm que ser diferentes. Então, começando com maiúscula ou começando com minúscula, tá? Bom, total de senhas diferentes que podem ser feitas com essas regras é igual a quanto? Agora é princípio fundamental da contagem, quer dizer, você vai contar quantas possibilidades tem para cada uma dessas casinhas e vai multiplicar. Lembrando que ou é sempre soma, ou é mais, tá? E aqui entre as casinhas você vai ter letra e letra e letra e letra, então você vai multiplicar. Bom, então vamos lá. Letra maiúscula, quantas letras eu tenho? 26 possibilidades para a primeira letra. E vezes. Letra minúscula, ele falou que pode repetir, né? Podendo haver repetição de letras. Então eu tenho 26 possibilidades novamente para esta letra minúscula. E depois eu tenho algarismo e algarismo. Então, tenho 10 algarismos para a primeira casinha, mas o segundo não pode repetir aquele que eu já usei no primeiro. Então eu tenho um a menos para escolher na segunda casinha, certo? Já usei um, sobraram 9. Ou mais. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui são 26 possibilidades para a primeira letra, e 26 possibilidades para a segunda letra, e 10 possibilidades para o primeiro algarismo. Lembrando que esse é um caso à parte, tá? É um caso separado do primeiro. Não é que eu já usei essas duas letras aqui. Aqui é outra completamente diferente, aqui porque eu estou somando, são possibilidades diferentes. Então aqui sim, eu já escolhi um desses 10, aí sobram somente 9 para a segunda. Então agora é questão da gente agrupar da melhor forma para chegar aqui nessas respostas que ele deu. Isso aqui é 26 vezes 26, eu estou vendo 26 ao quadrado lá, então já vou escrever 26 ao quadrado vezes 10 vezes 9. Mais ele mesmo, 26 ao quadrado vezes 10 vezes 9. Ora, isso aqui dá ele mais ele mesmo, dá 2 vezes ele, 26 ao quadrado vezes 10 vezes 9, né? Então, esse número mais ele mesmo dá 2 vezes esse número, certo? Então ele aparece aqui 2 vezes, eu posso colocar colocar esse número em evidência, ficaria 1 mais 1, e aí ficaria 2 vezes 26 ao quadrado vezes 10 vezes 9. Se você notar, como você está multiplicando, a ordem desses números que eu estou multiplicando não importa, né? Vai dar o mesmo resultado quando eu fizer essa multiplicação. Então, olha aqui, ó, 26 ao quadrado tem aqui, vezes 2 tem aqui, vezes 10 vezes 9, vezes 10 vezes 9 está aqui. Então,
isso da letra A vai dar o mesmo resultado que a gente chegou lá, e a letra A é a resposta. Os outros são diferentes, porque o resultado deles vai ser diferente, tá? Tem 26 ao quadrado, tem 2, tem 10, tem 9. Então isso aqui só aparece na letra A, tá bom? Valeu, gente. Vamos para a última questão, então. Essa até que foi rapidinha. E essa questão número 75 é uma questão de probabilidade, olha só. Estima-se que 10% da população de um município tenha diabetes. Então, 10% tem diabetes. Um laboratório desenvolveu um teste rápido de diagnóstico de diabetes que apresenta resultado correto em 98% das pessoas que têm a doença. Então, para quem tem diabetes, 98% destas pessoas que fizerem o teste vão ter o resultado correto, quer dizer, vai dar positivo, deu diabetes, né? Deu como resultado que ele tem diabetes. 2% vai dar resultado errado, tá? E o resultado correto também em 95% das pessoas que não têm diabetes. Então, 95% das pessoas que não têm a doença vai dar negativo, porque justamente é o resultado correto quando ela não tem a doença, tá? E 5% vai dar um falso positivo, vai dizer que ela tem a doença, mas na verdade não tem. Se um habitante desse município sorteado ao acaso for submetido a esse teste, a probabilidade de que o diagnóstico obtido por ele seja correto. Opa, o diagnóstico correto. Esse é o típico exemplo onde eu digo para você, ganhe tempo. E como é que você ganha tempo? Isso aqui é uma dica de ouro. Você não está vendo a quantidade de pessoas dessa cidade, né? Desse município. Mas em vez de chamar essa quantidade de pessoas de P de população ou de X, para você ficar fazendo um monte de continha de porcentagem com X é muito pior. Então, jogue um valor qualquer. Porque quando você está pensando em probabilidade, você está pensando em porcentagens das pessoas aí, ou percentuais de pessoas que vão ter resultado correto ou não correto, não interessa a quantidade de gente que tem. Então você vai jogar um valor qualquer que te ajude, que te facilite. É claro que você não vai jogar, tem 57 habitantes no município. É horrível de calcular a porcentagem de 57. Mas jogue um valor que te ajude a calcular e suponha, supondo que a população tenha, total, né, de pessoas lá, seja de, eu vou jogar aqui, 1.000 habitantes no município. Por que eu vou jogar 1.000? Porque eu sei que esse 2%, 5%, depois eu vou ter que calcular 10%, esse tipo de coisa, vai reduzir bastante, né? Então se eu começar com 100, eu vou ter pessoas cortadas pela metade, tá? Então com 1.000 é muito mais provável que eu tenha valores inteiros de número de pessoas. Mesmo que não dê valor inteiro, dá para usar. Se você jogar 100, vai dar pessoas, vírgula alguma coisa, tá? Mas dá para usar, vai chegar no mesmo resultado. Só que não vai ficar tão fácil de pensar. Então 1.000 habitantes aqui, é um bom número para você começar quando você tem percentuais assim que você vai ter que aplicar. Suponha 1.000 habitantes. Aí se for 2.000, não interessa, vai dar o mesmo resultado em probabilidade, em porcentagem, vai dar o mesmo resultado. Fique tranquilo que você pode arbitrar um valor qualquer, e é assim que você ganha tempo na tua prova, em vez de ficar chamando de X. X aí te atrapalha pra caramba, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar que você tenha 1.000 habitantes. Dessas 1.000 pessoas, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai abrir em dois grupos. Um que tem diabetes e outro que não tem diabetes. Então, dessas 1.000 pessoas, 10% tem diabetes. E vai calculando, quantas são, né, essas 10%. E 90% não tem diabetes. São quantas? Olha lá, 10% é rápido de calcular. 10% é só você pensar que 100 dividido por 10 dá 10, né? Então, 10% é 1/10 desse valor total. O valor total é 1.000. Então, 1.000 dividido por 10 vai dar 100 pessoas que têm diabetes. 10% de 1.000, tá? 100 tem diabetes. E 90%, quer dizer, o que resta, 1.000 menos 100 vai dar 900. É claro, 9 vezes maior, né? Porque se aqui é 10%, aqui 9 vezes mais é 90%. Então, 100, 900, vai ter que dar o total de 1.000, que você já sabe que é, né? Bom, destes 100 que tem diabetes, desses 100 que tem, vamos pensar assim, o resultado é correto em 98% das pessoas que têm a doença. Então, 98% destas pessoas, se fizerem o teste, 98%
vão dar o resultado correto. Resultado correto é dizer que tem. Então, seria, eu vou chamar aqui de teste positivo, tá? Teste positivo, porque ela tem a diabetes. O resultado correto é dizer que ela tem, é positivo. Positivo para a diabetes, quer dizer, a pessoa tem diabetes, né? E 2% vai dar um resultado errado, vai dizer que ela não tem diabetes, então vai dar um resultado negativo. E quando você tem um resultado negativo e você tem a doença, é porque ele errou, né? Então 2% vai errar, tá? Bom, 98% e 2%, qual que é mais fácil de calcular? Peraí, 2% é muito mais fácil, né? Depois eu só faço uma conta de menos. 2% de 100, pô, a coisa mais simples que tem é você pensar que 2% de 100 é 2. Né? Para cada 100 eu pego 2. 2 a cada 100, 2%, certo? Se eu tenho 100 pessoas, 2% vai ser 2. Então 2 vão ter teste negativo e vão ter a diabetes, mas o resultado dela vai ser negativo do teste. Então vai ser errado esse teste, né? Viu aqui, 98% dá o resultado correto. E 98, que é justamente o que falta, né? 100 menos 2 vai dar 98 pessoas, vão ter um resultado positivo que é, ok, acertou, né? Esse aqui acertou, esse aqui errou, porque esse aqui deu negativo e a pessoa tem diabetes. Agora vamos ver. Destes 90% que não tem diabetes, que são 900 pessoas, ele disse que 95% das pessoas que não têm diabetes vão ter um resultado correto. Então, 95% destas 900 pessoas vão ter o resultado correto. Qual é o resultado correto para quem não tem diabetes? É dar resultado negativo, certo? Então, com certeza, o teste vai dar negativo, o teste vai dizer, não, você não tem diabetes, e ele vai acertar para 95% dessas 900 pessoas, porque realmente a pessoa não tem diabetes, tá bom? 95% negativo, que hoje a gente vai ver quanto é que é, e se é 95%, para 100% resta 5%. 5% vai dar resultado positivo, mas é o que a gente chama de falso positivo, porque a pessoa não tem e o teste mostrou para você que ele tem. Então o teste errou aqui, né? E aqui o teste acertou. Bom, o que é mais fácil calcular? 5 ou 95? 5% é mais fácil, né? Vamos ver quanto é que é 5% de 900. Eu estou tentando aqui mostrar uma maneira que ganhe tempo para você, né? 5% de 900. Puxa, não sei quanto é que é, mas eu sei quanto é que é 10% de 900, não sei? Ora, 10% é só dividir por 10. Então vai ficar 900 dividido por 10 dá 90. Opa, isso aqui é 90. Mas 5% não é metade de 10? Se esse aqui é 90, esse aqui vai ser metade, que é 45. Então 45 pessoas é 5% de 900. Né? Você poderia pensar assim também, quanto é que é 1%? 1% de 900 é 9, né? Vezes 5, vai ficar 9 vezes 5, 45 também. Bom, então a gente calculou esse 5% positivo aqui, ficou 45 pessoas. 45 pessoas vai dar falso positivo, então o teste errou. E 95%, que é o que falta, e aí é melhor a gente fazer uma conta de menos, né? Se aqui eu tenho 5%, aqui eu tenho 95%, no total eu tenho 100%. Quanto que é 100%? É 900. 900, tirando desses 900, 45 vai dar falso positivo. Os outros, que são 855, concorda? 855 mais 45 dá o total de 900, que é 100%. 855 vai dar um resultado correto. Resultado correto por quê? Porque ele deu negativo e a pessoa realmente não tem diabetes, certo? Bom, agora só falta a gente calcular a tal da probabilidade. Qual a probabilidade do diagnóstico obtido por ele seja correto, pegando uma pessoa qualquer, um habitante qualquer desse município? Então a probabilidade vai ser, se eu vou pegar uma pessoa qualquer, eu tenho 1000 pessoas que são possíveis, tá? Em quantas destas 1000, eu sei que 100 tem diabetes, 900 não tem. Desses 100, 98 tiveram um resultado legal, acertou, e essas 855 também acertou o teste. O que ele quer saber é justamente isso, ó, probabilidade do diagnóstico, quer dizer, do teste, mostrar que a pessoa realmente tem ou não tem de forma correta. Então, o resultado vai dar certo, né? Quando que ele dá certo? Ele dá certo aqui, nesses 98, porque ele vai mostrar positivo e a pessoa tem, ou ele vai dar certo nesses 855, porque ele vai mostrar que a pessoa não tem e realmente a pessoa não tem. Então o teste acerta em 98 mais 855 pessoas. Para todas essas pessoas o teste acerta, tá? Então, a probabilidade que eu quero é do teste acertar. 855 mais 98, vamos fazer assim, 855 mais 100 vai dar 955. Só que eu estou somando 98, não 100, né? Então é 2 a menos. 855, 955, 955.
3, dividido por 1000. Mas espera aí, eu quero em porcentagem. Será que eu não posso dividir por 10 em cima, dividir por 10 embaixo e ficar com 95,3 sobre 100, porque 1000 dividido por 10 dá 100. 95,3 sobre 100 é a mesma coisa que dizer 95,3 por cento dividido por 100. 95,3% dos testes vão estar corretos. Então o diagnóstico vai estar correto. 95,3% dos testes, tá bom? Dica de ouro. Quando você tem, imagine fazer tudo isso com fraçãozinha e x, né? Então, quando você tem um percentual aqui, ele não diz o total de pessoas, jogue um valor de total de pessoas que seja inteiro, que seja bom, que seja fácil de calcular. Se você jogar um valor muito pequenininho, você vai ter quebradinho aqui, ó, 9,8, 85,5, tudo bem, dá para trabalhar também, mas fica muito melhor se você jogar um valor um pouco maior, como 1000, por exemplo, e aí você calcula os percentuais com muito mais facilidade. Separe os casos e use bem a tua lógica ali para positivo, negativo, esse tipo de coisa, que você não erra esse tipo de exercício, tá bom? Valeu, gente, muito bom, deu trabalho essa primeira parte aí, mas até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado, até mais.